Oi gente, tudo bom? Mais um Mãos Solidárias no ar aqui na tela da TV Câmara Campinas. Hoje a gente veio para a região do Parque Via Norte conhecer mais uma instituição, mais um grupo que realiza um trabalho super interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer. A gente veio aqui falar sobre a Ação Forte, que existe já desde 1999, tem muita história para contar. Tem muita história de sucesso também e a gente vai conversar com a Elide Augusto, gerente de projetos sociais aqui da Ação Forte, para contar um pouco dessa história de sucesso, desse espaço aqui super bacana que a gente vai conhecer hoje. Elide, obrigada pelo seu tempo que você tirou aí um pouquinho para conversar com a gente. Nossa, é sempre um prazer, Dalila, poder falar da Ação Forte, da nossa história, dos nossos projetos. Eu que agradeço essa oportunidade. A Elide já está desde o comecinho lá, então ela vai contar toda essa história aí que vem desde 1999, né? Tem muito tempo já, né? Na verdade antes, né? 99 a gente conta o início oficial da Ação Forte. Mas a Ação Forte, ela nasceu com um grupo de voluntários, né? Eram colegas de trabalho que trabalhavam numa mesma empresa que fica aqui nessa região e que viam a situação de risco social, principalmente dos jovens e dos adolescentes, né? E a partir dessa história falaram, poxa vida, né? A gente trabalha numa empresa multinacional, tem um emprego de qualidade, teve muitas oportunidades ao longo da nossa vida e poderia de alguma forma contribuir para a formação desses jovens também, né? Então, a partir dessa iniciativa voluntária, essas pessoas se uniram para começar. Então tinha lá, eu sei um pouco de informática, eu sei um pouco de línguas, né? E a partir disso começou um trabalho voluntário, focado no jovem. Mas a gente entendeu ao longo do processo que o jovem não está sozinho no mundo, né? Ele faz parte de uma família, ele faz parte de uma comunidade e daí é muito importante também a gente inserir esses outros públicos para poder chegar até o jovem também. Então, por isso que a Ação Forte ao longo dos anos foi ampliando a sua ação social. Sempre começa assim, né? Essas ações sociais, vamos dar uma sopa, passa os anos, já está dando cesta básica, está dando um curso. Aqui vocês começaram com os jovens, mas a gente já conheceu um pouco o espaço, viu algumas fotos, viu algumas pessoas, a gente vê que já não é mais só o jovem, né? Já tem várias idades aqui. Hoje a Ação Forte ela trabalha com 2 serviços, então o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ele atende jovens, adultos e idosos, e a gente tem um serviço especializado de garantia de direitos, que são famílias e indivíduos que sofreram algum tipo de violação de direitos, né? E dentro do serviço de convivência, são vários projetos desenvolvidos. Então, os projetos com os jovens ainda é muito importante, ainda é um carro-chefe da Ação Forte. Nós temos 2 programas, o Inclusão Digital Produtiva, que é para jovens de 15 até 18 anos, e trabalha um pouco a questão de manutenção de computadores, né, a inclusão digital também. E o programa Jovem Empreendedor para jovens de 16 até 24 anos, que é uma preparação para o mundo do trabalho, né? Uma formação mais generalizada de quase 1 ano, aí são 9 meses mais ou menos. E é interessante essa questão da inclusão digital, porque muitas pessoas pensam 2023, inclusão digital, mas essa inclusão não chegou para todo mundo, né, ainda. Não chegou, principalmente a geração mais antiga, né, o pessoal mais velho, mais idoso, às vezes tem muito receio, né, chega aqui com medo mesmo de pegar no computador, eu vou estragar tudo, né, Então, eles têm muito interesse e é muito importante, né? Então, a gente fala que é a alfabetização, eles aprenderem a usar as tecnologias sociais e daí a inclusão. Então, começar a utilizar isso, seja através do celular, seja através do computador, né? Entender os riscos que isso envolve e hoje também de privacidade e de tudo mais. Então, e é a convivência que também é muito importante para eles estarem aqui junto e terem esse momento junto. Vira um espaço de socializar, né? Que dependendo da realidade de cada um, às vezes o idoso está mais só em casa, os filhos já se criaram, né, já foram embora, então eles aproveitam também não só ali o conhecimento técnico das coisas, mas para estar em convívio, né? Sim, com certeza.
E tem muito, né, esse depoimento de, eu pergunto para o meu neto, eu pergunto para o meu filho, não tem paciência de explicar. E aqui não, é aquela coisa de eles estarem todos juntos, no mesmo nível, ou às vezes tem um que tem um pouquinho mais de conhecimento, ensina o outro também, o educador preparado para estar atendendo esse público. Então é bastante interessante para eles esse momento de estarem juntos aqui. Para vocês ensinarem esses jovens, as pessoas mais velhas, também vocês precisam de um espaço, né? Porque lá no começo, voluntários vão ajudar, mas e aí, vai botar onde esse povo? Como é que começou a questão da construção, de conseguir o espaço para garantir um local bacana para os cursos, para as atividades? Hoje o espaço continua sendo um problema para São Forte, né? Essa sede não é própria, ela é uma casa alugada, então a gente tem esse espaço aqui para desenvolver as atividades, mas não é um espaço adequado para desenvolver todas as atividades e limita muitas vezes projetos que a gente quer desenvolver, né? Então, por exemplo, a questão das artes manuais é desenvolvida num espaço que não é totalmente coberto. Então, se chove, a gente tem que dar um jeitinho da identidade de acolher todo mundo, né? A inclusão digital era no andar de cima. A partir do momento que começaram muito a demanda dos idosos, a escada era um dificultador, né, de acessibilidade. Então, nós tivemos que fazer a mudança para o andar de baixo e montar essa sala hoje aqui no andar de baixo. E a questão de ampliar mesmo espaços. Então, a gente quer fazer projetos de atividade física, que o pessoal requisita muito para a gente. Não tem espaço físico para isso. Então, hoje, o nosso grande sonho é de ter um espaço próprio, de construir uma sede própria, adequada para a questão de acessibilidade e tudo mais, né? E assim, para manter essas atividades, tem que sair dinheiro de algum lugar. Como é que vocês conseguem manter a entidade em pé? Vocês necessitam de doações? Tem alguma parceria com alguma entidade pública? Como é que funciona essa parte? Dalila, é assim, um trabalho desse não se mantém sozinho, né? Ele depende de muito recurso. Hoje a gente tem recursos públicos, né, governamentais, então através da Secretaria da Assistência Social de Campinas, é um dos nossos financiadores, empresas privadas, então o Instituto Robert Bosch, a Zoetis, a Amazon é uma das novos parceiros da Ação Forte, e estão sempre buscando novos parceiros, né? E recurso não se restringe só a recurso financeiro, né? Então, nós temos, por exemplo, o Mesa Brasil do Sesc Campinas, que é um projeto lindíssimo que recolhe alimentos e distribui nas entidades, né? Então, é um parceiro super importante. Empresas que oferecem o seu serviço, né? Não necessariamente recurso financeiro. E o trabalho de voluntários, que é muito valioso para Ação Forte e que a gente sempre acolhe muito bem. Então, se tem você aí em casa que está com tempo livre e quer fazer parte desse projeto, voluntários são sempre muito bem acolhidos aqui, aceitos na Ação Forte. E voluntários de tempo, de conhecimento, de varrer o local, serve tudo, né? Tudo. Quando alguém entra em contato conosco querendo fazer um trabalho voluntário, a primeira coisa que eu faço é convidar para vir conhecer, né, o espaço, conhecer os nossos serviços, conhecer a expectativa da pessoa, né? Porque às vezes chega uma pessoa e fala, eu quero fazer qualquer coisa, mas na hora que você propõe alguma coisa, mas acho que isso eu não quero fazer. Então, conhecer um pouquinho da história dela, da expectativa, e tem serviço para todo mundo aqui, com certeza. E vamos falar assim um pouco de números de quantas pessoas, quantas jovens, adultos. Pela manhã são uma turma de 10, à tarde, como é a quantidade de pessoas que vocês acreditam que atingem com esse trabalho? Pela questão do nosso espaço físico, hoje a gente não tem capacidade de atender muitas pessoas no mesmo espaço. Então, hoje nós temos três turmas de inclusão digital, são 2 turmas Pelo nosso espaço físico, a gente não tem muito a capacidade de atender muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, hoje nós temos 2 turmas de inclusão digital, atende aí aproximadamente 30 pessoas, uma no período da manhã e uma no período da noite, né? Nós temos o programa Jovem Empreendedor, que atende jovens de 16 até 24 anos. Esses jovens vêm todos os dias da semana no período da tarde.
O IDPRO, Inclusão Digital Produtiva, são jovens de 15 até 18 anos, são um grupo aí de 15 adolescentes, 3 vezes por semana. E nós temos o grupo de artes manuais, são 2 turmas de artes manuais, uma de manhã e uma tarde, um grupo de 15 em cada turma. E como faz para participar? Tipo, que algum jovem que assistiu o programa, conheceu, qualquer pessoa pode participar? Tem algum tipo de critério? A idade, tem que estar estudando, alguma coisa nesse sentido? O ideal seria a pessoa entrar em contato conosco através de 3245-2451 ou por os outros dados que vão aparecer na tela, né, da Ação Forte, nosso site, nossos contatos. Para cada projeto existe uma idade, uma faixa de idade, né? Mas basicamente ser morador de Campinas, da região norte de Campinas, nós estamos localizados no Parque Via Norte, então toda essa região do entorno do Parque Via Norte. Você falou que também tem, vou usar a palavra setor, que cuida de famílias ou pessoas em situação de vulnerabilidade. Vocês recebem encaminhamentos de alguma entidade pública para poder esse jovem ou idoso fazer atividade aqui? Funciona também assim? O Serviço de Garantia de Direitos, ele é um serviço especializado e só através de encaminhamento, né, da área da assistência social de Campinas. O serviço de convivência, que é esses projetos todos que eu estava falando, as pessoas podem procurar, né? É aberto ao público, então a pessoa pode procurar. Hoje nós atendemos 120 pessoas, né, indivíduos e também as suas famílias nesses projetos, e no de garantia de direitos são 30 famílias. É bastante gente. E só em um determinado período, né, que antes de 99 para cá, com certeza já foram várias vidas mudadas, de jovens, de idosos. Como às vezes, você que já está desde o começo, ver algum jovem que esteve aqui e hoje está com emprego, conseguiu entrar no mercado de trabalho, aquele idoso que consegue às vezes fazer uma coisa sozinho que ele não fazia. Como é um pouquinho dessa sensação aí, que é assim tão comum para quem trabalha com voluntariado? Eu falo que voluntariado entra na veia. Eu entrei como uma voluntária, hoje eu sou uma profissional da entidade, né? Mas ele entra na veia e eu acho que o grande ganho é justamente isso, né? A satisfação de você ver essa capacidade de transformar vidas, né? Um jovem que muitas vezes é aquele jovem que você ficou tanto tempo trabalhando, conversando, trazendo conteúdos, né? E daí esse jovem voltar depois de algum tempo, trazendo esse histórico mesmo, que foi para o mundo do trabalho, que começou a trabalhar, que alguns conteúdos que ele aprendeu na Ação Forte foram fundamentais para a colocação dele no mundo do trabalho. Então isso é uma gratidão para nós, né, muito grande. Acho que é isso que mantém mesmo a chama acesa de continuar esse trabalho e de estar aí superando todos os desafios, né? O próprio grupo de adultos, né, que é uma coisa mais recente na Ação Forte, adultos idosos, você vê aquele adulto em situação de isolamento, que estava com problemas, né, de saúde mental, e de repente conseguir superar todas essas dificuldades e trazer um depoimento quanto isso foi importante para ele, é muito significativo para todos, né? Eu falo por mim, mas acho que para todos que trabalham na Ação Forte, que é uma equipe, não sou só eu, né? É uma equipe, são profissionais especializados no atendimento, que atendem com muito carinho, que acolhem realmente. Então é muito significativo isso. É o que movimenta, né? É o que movimenta, com certeza. Vocês têm os voluntários, mas também tem os profissionais contratados daqui, ou eles também trabalham de forma voluntária? Não, nós temos uma equipe especializada, contratada, né? E é importante que se tenha mesmo, pela questão da criação do vínculo com os nossos atendidos, e o grupo de voluntários, que também é muito importante. Você falou sobre a questão de fortalecimento de vínculos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que se trata exatamente isso? Eu acho que o fortalecimento de vínculos é justamente trazer essa convivência, né, e tá oferecendo para os nossos atendidos a visão de indivíduo mesmo, do papel dele na sociedade, do papel dele enquanto indivíduo, na família, na comunidade. Então, acho que se trabalha muito isso, né, no fortalecimento de vínculos.
E nas atividades do dia a dia, vamos falar rapidamente assim sobre o cronograma, vamos falar assim. Tá. A galera entra 8 da manhã, na segunda-feira tem aula X, à tarde tem aula Y, vamos passar um pouco o pincel aí por cima. Tá. Então vamos lá, eu vou tentar passar as informações atualizadas, vamos ver se eu não erro, mas as pessoas podem entrar em contato conosco e se informarem melhor, tá? Então, de terça e quinta nós temos 2 turmas de inclusão digital de manhã, né? E de segunda e quarta nós temos uma turma de inclusão digital no período da noite. De segunda a sexta acontece o programa Jovem Empreendedor, que vai ter início agora em março e vai até o final do ano. E de segunda, terça e quarta nós temos a inclusão digital produtiva também no período da tarde, que é o que tem a manutenção dos computadores para adolescentes e jovens. Terça de manhã e na quinta-feira à tarde nós temos 2 turmas de artes manuais. E a do Jovem Empreendedor é o ano todo se preparando para o mercado de trabalho, no ano seguinte já é outra turma. Isso, o Jovem Empreendedor ele dá um contexto generalizado do mundo do trabalho, então ele trabalha tanto a questão técnica, como a questão profissional, como a questão comportamental também. E através de uma experiência bastante prática, em que eles montam uma empresa júnior, esse jovem ele vai aprendendo e vai praticando todos esses conteúdos que ele foi aprendendo ao longo do ano. Então acontece de segunda a sexta-feira, é uma turma ao longo do ano, e no final do ano a gente encerra as atividades e daí no ano seguinte começa uma nova turma. É bem interessante, né, esse tipo de trabalho, porque o jovem está ali no ensino médio, está naquela expectativa, vai terminar a escola e fica... E aí? E agora, né? Então aqui dá um pequeno direcionamento para ele saber como se colocar e focar a cabeça um pouco, né? Ensina assim, a questão de conteúdos que hoje são fundamentais para entrar no mundo do trabalho, então a questão da informática, a questão de línguas, né? O inglês, o espanhol, o próprio português, a questão comportamental, que hoje é uma coisa que as empresas pedem muito, né? Para preparar o jovem nessa questão comportamental. Ensina também a questão da informática, o ERP, que é um software utilizado nas empresas, então eles já vão com um conteúdo a mais, um diferencial a mais, né, para isso. A questão de entrevista, de como preparar um currículo, né, são outros conteúdos que são importantes para preparar esse jovem, inclusive entrevistas online, que hoje é um recurso que as empresas têm utilizado bastante. E a empresa júnior, né, que acho que é o grande diferencial deles realmente poderem fazer a gestão dessa empresa que eles criam ao longo de um período, né, e durante esse período eles vão colocando em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Então, é muito interessante ver a mudança mesmo de comportamento desses jovens ao longo desse período. Você falou sobre entrevista online e me lembrou desse período que a gente passou agora da pandemia, de estar afastado, de estar só pelas telas. Como é que ficaram as atividades aqui? Vocês tiveram que suspender totalmente? Se reorganizaram para manter por outra mídia? Como é que funcionou isso? Foi um período de grandes desafios, né? A primeira coisa foi oferecer atividades online, tanto para os adultos, os idosos e para os jovens. A adesão, para nossa surpresa, foi muito maior para os adultos e idosos do que para os jovens, então foram oferecidos conteúdos online. E a gente mudou um pouquinho o foco do nosso atendimento com o atendimento emergencial mesmo, da questão de segurança alimentar. Então, oferecendo a questão de cesta básica, né, para famílias que tinham uma situação emergencial aí. Também o serviço de apoio para conseguir cadastro único, os auxílios que foram oferecidos, então a Ação Forte também ajudou bastante as famílias nesse sentido, né? Mas a gente espera que seja um período que fique só lá no passado, porque a gente gosta desse contato e eu acho que é fundamental ter esse contato presencial. É importante para todas as idades. A gente conversou aqui com a Elide Augusto, gerente de projetos sociais aqui da Ação Forte, no Parque Via Norte. Elide, eu deixo esse momento aqui para você dar o recado que quiser, aqui no finalzinho do nosso quadro, contatos, convidar, fica à vontade, a câmera é sua.
A Ação Forte é uma entidade que ela está aberta para a comunidade, ela serve para a comunidade, né, mas precisa também de muitos parceiros e recursos para se manter. Então, na tela abaixo aqui tem os nossos contatos. Se você quiser fazer parte da Ação Forte enquanto um atendido, fazendo um projeto ou um curso, entre em contato conosco, estamos com as inscrições abertas. E se você quiser vir para contribuir, para ser um parceiro, também os nossos contatos estão aqui. Estamos com as portas abertas. Se quiser conhecer a Ação Forte, sempre serão bem-vindos. Elide, obrigada novamente pelo seu tempo. A TV Câmara fica de portas abertas para vocês voltar em outro momento, dar outro recado e obrigada de novo. Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade. Hoje a gente veio conhecer mais uma história super legal de mais uma entidade que foi aqui a Ação Forte. Eu espero que vocês tenham gostado aí também. Como eu sempre digo, os contatos, redes sociais do local fica aqui passando na sua tela. Vocês podem depois assistir no YouTube da TV Câmara Campinas, dar um pause ali, anotar com atenção todos os contatos. Eu convido vocês a visitar o nosso canal do YouTube, assistir os nossos outros programas, os nossos outros quadros da nossa programação e eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau!